Provérbios 3, verso 1 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus dias, teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Glória! Podeis assentar e fique orando para que Deus ele nos faça compreender a sua palavra. Amados, hoje nós temos provado e visto que a mão de Deus ela permanece entre nós. Independente de qualquer situação ou circunstância que nós venhamos viver, ou coisas que acontecem uma vez ou outra em nossas vidas, ou com alguém que nós amamos, Deus ainda assim sempre estará conosco. Nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Se nós quiséssemos firmar hoje e deixar marcado uma pedra, e marcar o lugar, o dia, o horário, para que outra vez nós viéssemos ter como lembrança, nós teríamos a certeza que o Senhor em nenhum momento Ele nos abandonou ou desamparou as nossas vidas. Em todos os momentos Deus esteve conosco e estará conosco. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque de tudo que foi falado hoje nessa noite, apenas a fraseou o que Deus ele tem reservado para as nossas vidas através da sua palavra. Por quê? Porque nessa noite nós estamos aqui diante de um provérbio que ele incita nossas vidas a não se esquecer dos mandamentos de Deus, a não se esquecer da sua palavra, a não se esquecer das suas promessas, a não se esquecer daquilo que Ele já tem reservado para cada um de nós, e conforme a sua misericórdia e a sua graça. Não se esqueça. Sabe por quê, irmão? Porque hoje é a noite de nós guardarmos os princípios de Deus. Então eu digo para você nessa noite: jamais, nunca negocie os princípios de Deus. Nunca negocie a sua fé. Nunca negocie a palavra. Nunca negocie as promessas que Ele tem na sua vida. Nunca negocie a unção que Ele tem na sua vida. Negocie por nada. Não troque essa presença por nada. Por mais que você olhe e veja, e você ache que é algo bom para a sua vida, mas não troque a unção que Deus te deu. A Bíblia diz que ela é como a palavra mais valorosa, é como algo precioso, já disse o Salomão,
é como rubi, como joia preciosa. É a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a unção de Deus na nossa vida. Nos versos 5 e 6, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se nós trouxermos esse verso para uma linguagem atual, corrigida e atualizada, essa confiança que Salomão está falando de nós colocarmos no Senhor é uma confiança na sua totalidade. O versículo expressa: confia no Senhor pela metade do teu coração, pela metade da tua fé. Não, ele diz de todo o coração. Segunda coisa que eu vejo uma revelação: e não te estribes pelo teu conhecimento. Ou seja, estribe é aquele aparelho que usa-se na sela do cavalo, aonde a pessoa usa como um apoio para subir o cavalo. Quando ele sobe, ele coloca os pés. E aí quem está andando no cavalo, ele está totalmente confiante que está seguro, porque os seus pés estão firmados. Mas quando Salomão escreve a parte B do versículo de número 5, ele está dizendo para nós que nós não podemos se apoiar no nosso entendimento, que nós não podemos confiar totalmente em nós, porque às vezes nós somos quebradores de regras, nós somos quebradores de princípios, nós somos quebradores de mandamento. E o Senhor, Ele sabe muito bem disso. Ainda na continuação do versículo, para o final, ele diz: e reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, reconhece ele na totalidade, na dimensão, ou numa profundidade, numa imersão de vida. E aí você vai ter um entendimento e ele vai endireitar os teus caminhos. Então, quando eu digo um verso como esse, eu estou falando de princípios de Deus. E princípios de Deus são regras. E se nós entendemos o que é verdadeiramente os princípios de Deus, nós a levamos para a sua palavra e tudo o quanto ela pode dirigir as nossas vidas. Sim ou não? Ela é a bússola para o nosso viver. Nós andamos, nós sobrevivemos por causa da palavra. Ela diz que ela é luz, para o nosso caminho. Ela mesma diz: é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela mesma diz que ela vai endereçar as almas para Deus. Então nós não podemos viver sem princípios, nós não podemos viver sem regras. Nós temos que obedecer todas elas. Por isso que há um momento para todas as coisas debaixo da terra. Se você ficar comigo um pouco aqui, eu agradeço, porque eu vou entregar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, nunca, jamais negocie os princípios de Deus na sua vida, porque é a única forma
Os princípios de Deus são a única forma de contactar, de agregar, de ligar o homem a Deus. É a única oportunidade do homem vivenciar tudo que Deus tem proposto para a sua vida. São os princípios de Deus. É após os princípios de Deus que o homem ele sabe como se relacionar com Ele, através dos seus princípios. E sabe uma coisa: os princípios de Deus são irrevogáveis. Eles são totalmente essencial para a nossa vida e, como o irmão falou, são inegociáveis. Os princípios de Deus. Por isso, irmão, jamais nós devemos negociar, porque isso é o relacionamento do crente, é a forma de o crente se relacionar, se comunicar com Deus. E esse relacionamento, ele é parte de tudo que se diz os princípios de Deus, porque ele está relacionado a tudo. Se você for tomar uma decisão, tem que ir pelos princípios de Deus. Se você for a um lugar, se você for fazer uma viagem, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que ir pelos princípios de Deus. E o que são realmente os princípios de Deus? São todos os fundamentos, palavra e direcionamento e todas as coisas eternas que nos são confiadas. São coisas imutáveis que revelam em nós o nosso caráter, assim como o caráter de Deus, e também revelam a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Os princípios de Deus são as leis irrevogáveis e transcendentes a tempos, independente de ontem e de hoje, ou para o futuro. O princípio de Deus sempre vai prevalecer. Agora o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 13 e o versículo 8, e ele diz das palavras de Jesus, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Jesus, ele nunca vai mudar, porque Jesus já sabia que os princípios de Deus, eles não passam por mutação, eles não têm validade, eles não se vencem, mas eles são de eternidade em eternidade. E tudo isso está ligado a coisas eternas, se você perceber. A Bíblia diz que maldito é o homem que espera somente nas coisas que saem da terra. Do contrário, que a palavra vai dizer para nós que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas outras coisas elas serão acrescentadas na nossa vida. Então, isso está ligado a coisas do céu. São promessas de Deus para a nossa vida, em que a Bíblia ela vai dizer que está relacionado à graça de Deus, o conhecimento de Deus, as experiências espirituais, a revelações, a visões, a atuações, a poderes, a manifestação e, acima de tudo, a salvação da humanidade. Tudo isso está correlacionado aos princípios de Deus. É como se Deus dissesse para nós: eu só quero isso de você. Eu não vou lhe pedir mais nada, a não ser que você siga os meus princípios. Então são coisas, irmãos, nos faz entender o Senhor que
elas vêm sobre nossa vida através do próprio Cristo, que uma vez nos faz co-participantes desta graça, e assim também agora nos torna herdeiro de tudo e de toda a promessa de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Jesus uma vez ele teve direito, os princípios eles fazem a gente ter o mesmo direito, agora como filhos de adoção, a qual o próprio Deus nos adotou ao seu Filho Jesus Cristo. E aí nós entendemos que esses princípios jamais eles têm mudanças, eles mudam. Por quê? Porque são princípios de Deus, e princípios de Deus são imutáveis. Já escreveu um apóstolo chamado Tiago, no primeiro capítulo da sua carta, no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Tiago ele nos dá a certeza que Deus jamais vai mudar. Tiago nos dá a certeza que se nós seguirmos os princípios dele, nós iremos vivenciar as suas promessas na nossa vida. Tiago nos garante que se nós obedecermos a sua palavra, nós iremos viver tudo que está escrito aqui, de bom que ele tem preparado. Mas João, em uma visão, ele diz que se nós não vivermos, também viveremos toda a maldição que está escrito neste livro. Por isso a importância de nós guardarmos em nosso coração, atar no nosso pescoço. Ele estava dizendo, amarrar no pescoço como um cordão e guardar dentro do coração a lei e o mandamento do Senhor. Eu quero dizer para você, porque também eu não sei o que Deus te prometeu, e se aconteceu ou se não aconteceu eu também não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: a promessa de Deus, ela não tem data de validade. A palavra dele vai dizer que mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel porque ele tem princípio. Aí eu entendo, a promessa não envelhece, quem envelhece somos nós. A promessa não diminui, a promessa ela não se acaba, a promessa não se desvanece, quem enfraquece somos nós. Pelo contrário, ele promete e a sua palavra diz que ele vela para cumprir. São universais, irmãos. O princípio de Deus é para todos aqueles que querem viver. São válidos em qualquer cultura, em qualquer época e em qualquer lugar. Quem crê viverá das promessas. Os princípios de Deus, amado, são confirmados, veja, no Velho e também no Novo Testamento. É a palavra de Deus apresentada em um panorama, em um leque que se abrir não tem fim, de coisas que estão correlacionadas aos seus princípios, e tudo isso completa a vontade de Deus na vida daqueles que o obedecem. E os princípios de Deus, eles se confirmam ao longo da Escritura, de forma que existem coisas escritas que ainda não aconteceu. Alguém pode glorificar a Deus? Pastor, se são princípios, eles têm origem, e se eles têm origem da parte de Deus, eles têm as suas características.
Então, uma das características dos princípios de Deus é que ele é amor, só que também ele é justiça. É princípio e ele não quebra. Ele é amor, mas também ele é justiça. O salmista escreve um salmo de número 11, verso 17. Ele diz: porque o Senhor é justo. Eu quero que você atente para cá, porque tem uma revelação aqui. Porque o Senhor é justo, diga. Porque o Senhor é justo. E ama a justiça, diga. E ama a justiça. E o seu rosto contempla os retos. E seu rosto contempla os retos. Você conseguiu ver 3 revelações aqui? O Senhor é justo. Justiça. Ele é justo. E quando a Bíblia vai dizer isso, ele está falando de propriedade. Quando a Bíblia vai dizer que o Senhor é justo, vai dizer que ele exclusivamente é justo, ninguém é justo como ele. Segundo, ele ama a justiça. E quando a Bíblia diz que ele ama a justiça, é porque Deus tem a justiça como prioridade na vida do cristão. Outro pode ser, outro pode fazer, outro pode viver, outro pode andar, outro pode pensar, outro pode agir, mas nós não. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos princípio. Terceiro, a Bíblia vai dizer que o seu rosto contempla o reto ou o justo. E o que é que significa isso? É que ele faz justiça a todos aqueles que creem. Glória a Deus, aleluia. E se eu estou dizendo isso, irmão, é porque ele vai fazer justiça na vida de crentes. Eu não posso fazer promessa para você, mas eu tenho propriedade em falar. Eu sou convicto em dizer que se você é justo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que são salvos. Não há condenação. Não há condenação. O salmista disse: não há encantamento. Não adianta tramar, irmão. Não adianta fazer reunião. Não adianta procurar o nosso mapa. Porque a palavra vai dizer: ser tem princípio. E o diabo vem por 7 caminhos em nossa educação. Ele pelos 7 caminhos. É Marute. Então, igreja, se Deus é justiça e também isso é princípio exclusivo dele, ele vai zelar pela sua palavra, ou seja, aquilo que ele falou, aquilo que ele justificou da tua vida, vai acontecer. Os princípios de Deus, eles são atemporal, é fora de tempo. Os princípios de Deus é de eternidade a eternidade. Por quê? Porque são princípios bíblicos que transcendem o tempo, sendo relevante tanto no passado como no presente e no futuro. Os princípios de Deus vão transcender. Pastor, como o Senhor aprova isso? Passará os céus e a terra. Passará os céus e a terra.
mas as minhas palavras, os meus princípios não passarão. E como é que eu posso viver esses princípios? Já vou terminar. Aonde eu posso encontrá-los? Aonde eu posso vivenciá-los? Aqui, irmãos. Porque toda palavra é divinamente inspirada por Ele. Tudo que está escrito aqui, de Gênesis ao Apocalipse, foi inspirada por Ele. E nenhuma palavra dessa pode ser, nenhum princípio desse pode ser removido, nem um tio, nem um jota. E quem tirar um tio ou um jota dessa palavra, todas as maldições que estão escritas neste livro, diz João, quando recebeu a revelação na ilha de Patmos, esse verá a maldição de Deus sobre a sua vida. Peraí, viu, irmão? O negócio vai pegar. Eu disse, aquele que tirar. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios, o livro dos conselhos, para quem não sabe, assim como outros salmistas escreveram o livro do Provérbios, ele faz questão de dizer: não esqueça, viu? Não pode tirar nenhum tiro. Porque quando ele escreve aos Provérbios no capítulo 3, ele começa dizendo: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, ou seja, tu vai viver mais, e te acrescentarão anos de vida e paz. Mas quando a gente tira um tiro, ou quando a gente tira um jota, é quando a gente não obedece aquilo que Ele prescreveu, é quando a gente não atenta para aquilo que Ele falou, e nós continuamos nas mesmas práticas, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, sabendo que Ele deixou esse livro para nós. Não te esqueça dos meus mandamentos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não confia no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A palavra de Deus, ela é a fonte primária, é onde nós encontramos os princípios de Deus, e através dos seus mandamentos, aqui então nós podemos discernir ou entender o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, o que é agradável ou o que é desagradável a Deus. Além de imprescindível, os princípios de Deus na nossa vida. Os princípios de Deus se tornam algo essencial na vida do crente. Escute, para que ele conheça ou para que ele entenda e saiba o preço que foi pago. Para que tenha entendimento sobre a sua vida, de que quando ele for esquecer os seus mandamentos, ele venha lembrar do preço que foi pago. Que ele não teve que dar nenhum tostão, que ele não teve que dar ouro, que ele não teve que dar prata,
mas que ele pagou o preço. E esse, mais que valoroso do que rubis e do que joias preciosas, são o princípio de Deus para as nossas vidas. Só assim, irmão, o crente passa a entender o porquê de não negociar essa dádiva, o porquê de não trocar por nada nesse mundo, por nada aparente a este mundo. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui os oficiais